graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que são guardiões da semente da Palavra de Deus na Seara Infantil. Bem-vindos a mais uma super aula aqui no canal da Seara Infantil. Que Deus abençoe muito vocês e que essa noite nós possamos ter uma experiência de fé maravilhosa com o nosso Salvador. E que Ele, como o agricultor, como o dono da seara, possa nos capacitar, nos encher de toda a sabedoria que nós precisamos para falar do seu evangelho, do seu amor, da sua graça, da sua salvação para as crianças na seara infantil. Então, você que está entrando aí agora, aproveite, compartilhe com quem você puder, compartilhe aí essa aula, né? Vou até mandar aqui, vou compartilhar lá no grupo dos guardiões, só um minutinho aqui. Pronto, tô aqui de volta. Então, nós vamos começar a nossa aula hoje, né? De um assunto tão polêmico e ao mesmo tempo tão necessário na vida das crianças e na vida da própria igreja, na família, não é verdade? Que é falar sobre o pecado. As pessoas não gostam quando a gente fala sobre o pecado. As pessoas, eu quero dizer, que toda regra tem exceção. Tem muitas pessoas que acham que a gente não deve falar sobre o pecado para as crianças. E aí, o que você acha? Nós devemos falar sobre o pecado ou não devemos falar sobre o pecado com as crianças? Escreve aí nos comentários a sua opinião, porque a nossa aula hoje, ela não vai ser só eu falando, não. Eu quero a participação de vocês também. O que vocês acham? Devemos ou não falar sobre o pecado com as crianças? Será que as crianças vão entender o que é pecado? Será que as crianças vão entender que elas também são pecadoras? E você? Você acredita que as crianças também são pecadoras? Então, hoje nossa aula vai ser especificamente sobre esse assunto. Estou conectando aqui o meu computador para que a gente possa ter um direcionamento melhor da aula, né? Então, eu quero convidar você para compartilhar essa aula. Vai aqui, ó, no aviãozinho e compartilha essa aula com o seu grupo do Ministério Infantil, com pais, professores do departamento infantil, com os pais da sua igreja, para que eles possam participar também dessa aula e possam entender melhor esse assunto. Eu espero em Deus, na luz da palavra de Deus. Não vou estar trazendo aqui o meu achismo, quero deixar isso bem claro. Não é o meu achismo, não é o que eu acho, mas o que a palavra de Deus diz sobre isso é o que nós vamos tratar nesta noite aqui. Então, manda aí o aviãozinho para mais pessoas estarem participando conosco desta aula. Desta aula que nós vamos falar. É necessário ou não é necessário falar sobre o pecado com as crianças? Será que as crianças já nascem pecadoras ou as crianças aprendem a pecar com o decorrer dos anos? São questionamentos e são também afirmações que muitas pessoas fazem. Então vamos lá. Para começar, nós precisamos entender primeiro o que é o pecado. De onde originou o pecado? Como o pecado entrou no mundo? Então, o pecado são todas as ações que desagradam a Deus e confrontam a sua palavra. Então, tudo que nós fazemos, ou que nós vamos fazer, pensar ou falar, que não agrada a Deus, que confronta a sua palavra, que é a Bíblia, isso é pecado. Tudo que vem de rebelião contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus para as nossas vidas,
é pecado. E nós estamos cometendo o pecado contra Deus. O pecado, ele nos separa de Deus. Ele nos separou de Deus desde Adão e Eva, e nós vamos compreender isso. Então, também são usados outros termos para definir o pecado, como, por exemplo, rebelar-se, passar dos limites estabelecidos, fazer algo que causa dano, tristeza, dor, criar uma armadilha para uma pessoa cair, se deixar seduzir por coisas erradas, se opor à justiça e errar. O que é justiça? O que é se opor à justiça? Justiça é fazer o que é certo. Então, quando eu me oponho à justiça, eu faço o que é errado. E Deus, ele nos ensina na sua palavra que nós devemos ser justos e nós devemos praticar a justiça. Mas para que nós possamos ser verdadeiramente justos, nós precisamos passar pelo processo da cruz. Por quê? Porque sim, nós nascemos em pecado. Vamos entender. Então, você não vai encontrar na Bíblia uma relação do que é pecado. Você não vai encontrar lá na Bíblia, em Gênesis, nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, no Antigo Testamento. Você não vai encontrar assim, uma relação sistemática do que é pecado, é isso, é isso, é isso, é isso. Mas você vai encontrar na Bíblia vários exemplos de pecado. Deus deixou registrado na sua palavra como os homens foram pecando, foram entristecendo o seu coração. E como o homem se afastou de Deus desde o princípio. E mais, como Deus proveu a salvação, a libertação do pecado para o homem. Então, nós vamos ver aqui que, segundo os estudiosos, o primeiro pecado foi cometido no céu quando Lúcifer se rebeliou contra Deus. Então, nós sabemos que Lúcifer era o anjo que tinha a maior autoridade no céu. E então, ele quis ocupar o lugar de Deus. Ele quis ser mais do que Deus. Então, ali ele enganou vários anjos e se rebelaram, fizeram ali uma tentativa de usurpar o trono de Deus, mas ficou só na tentativa, porque Deus é maior do que tudo, Deus é maior do que todos, Deus é onipotente, ele tem todo o poder e ninguém pode vencer Deus, ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Por mais que as pessoas tentem colocar outros deuses, outras manifestações religiosas no lugar de Deus, não vai conseguir. Porque Deus, ele é único, ele é um só, ele é o Criador, ele é a maior autoridade, ele é o Rei imortal, ele é o Rei do universo, ele é o Criador e é também o nosso Salvador. Então, alguns estudiosos dizem que o primeiro pecado foi cometido por Lúcifer, quando ele tentou se rebelar contra Deus. Há também um consenso, né, entre os estudiosos de que a origem do pecado humano foi a terrível escolha de Adão e Eva no Jardim do Éden. Então, nós vemos aqui na Bíblia, né, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 8, diz assim, vou ler aqui para vocês. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. Então, Deus formou o homem e a mulher e fez um lindo jardim. E nesse jardim, o homem e a mulher tinham de tudo para sobreviver, para viver uma vida abundante, sem nada de mal na sua vida. Porém, ali também havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia também a árvore da vida. E no capítulo 3 de Gênesis, vem dizer assim, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que
que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então respondeu a serpente: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então usaram folhas de figueira e fizeram para si roupas. Quando ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim no final do dia, se esconderam. Então aqui a gente vê em Gênesis capítulo 3. Primeiro no capítulo 2, a gente vê a bondade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus na vida do homem, provendo para o homem tudo o que ele precisava para ele ter uma vida feliz e abundante com a sua mulher e com a sua criação a partir daí, quando ele tivesse filhos. Mas Deus, as pessoas perguntam assim, mas por que Deus então sabia que o homem ia comer e tal, ia pecar? Por que Deus então colocou essa árvore do bem e do mal lá para eles comerem? Eu costumo dizer que é porque Deus não criou robôs. Deus não criou escravos. Deus não nos criou para falar assim, eu sou o criador e vocês têm que me servir, pronto e acabou. Não. Deus é amor. Deus é amor. E Ele deu a liberdade para o homem escolher. E o homem escolheu desobedecer a Deus. O homem escolheu se rebelar contra Deus. Se Deus falou, não coma, senão você vai morrer, Deus falou e deu um conselho. É igual você, quando você tem um bebê, que ele tá ali descobrindo as suas habilidades, e aí o bebê começa a arrastar, o bebê começa a caminhar, e vai lá na tomada botar o dedinho. Você segura na mão dele e fala, filho, não pode. Se você tocar aí, você vai se machucar. Você vai tomar um choque, vai fazer dodói. A gente não fala assim? Aí, quando a gente vira as costas, o que é que o bebê faz? Plim, vai lá e põe o dedo na tomada. Ele, desde pequenininho, ele tem ali uma opção de escolha. Ah, mas o bebê não sabe o que é o bem nem o que é o mal. O homem também não conhecia o bem nem o mal. Mas Deus falou com eles, não comam, não façam isso. Mas eles escolheram fazer. E ficaram, então, separados de Deus. E a partir desse momento, que o homem, ele olhou para si, e ele percebeu que ele estava nu, ele percebeu, então, a grande burrada que ele fez. E ele se escondeu de Deus. E ainda um ficou culpando o outro. Deus, Adão, o que foi que você fez? Adão, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí, colocando a culpa em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher, não, foi a cobra. Então, a gente ainda permanece com essa síndrome de Adão e Eva, jogando a culpa um para o outro. A culpa é de Deus. Para que Deus foi pôr aquela árvore no jardim do Éden? Então, fica aí para você pensar. Tem mistérios na palavra de Deus que nós vamos conhecer somente na eternidade. Mas esse não é aqui o assunto, né, o fundamento da nossa conversa, da nossa aula. Nós estamos aqui discernindo o que é o pecado. Então, o pecado é toda rebelião contra a palavra de Deus. É tudo aquilo que nós fazemos que é contrário à vontade de Deus. E se nós estamos em pecado, se nós estamos nos rebelando contra Deus, nós estamos separados de Deus. Antes nós estávamos unidos, agora nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Então agora nós já sabemos o que é o pecado e a sua origem.
Adão e Eva pecaram. Foram eles que pecaram. Tem gente que fala assim, ah, mas foi Adão e Eva que pecou, eu não pequei. Tem gente que até brinca e fala, quando eu chegar no céu, eu quero ver Eva e eu quero conversar com Eva e perguntar pra moça, pra que você foi comer aquela fruta? Tem gente que brinca assim, né? Mas Adão e Eva foram os nossos primeiros pais. E em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, por um só homem entrou o pecado no mundo, por Adão, por Eva, né? Por somente esse casal aí entrou o pecado no mundo. E todos nós que somos semente de Adão e Eva, herdamos essa semente do pecado. Nós herdamos, é como se fosse, sabe, já ouviu falar de doença genética? Então, a doença genética é aquela doença que passa de um para o outro ali da família, né? Então, se a pessoa tem um problema genético nos rins, um problema sério, eu mesmo conheço uma família que todo mundo tem problema nos rins. Todo mundo acaba fazendo tratamento de rins, porque é genético. Então, o pecado é como se fosse genético. Ele passou de Adão e Eva para cada um de nós. Então, nós herdamos o pecado desse homem. E Romanos 3, 23 diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. E no Salmo 51, 5, Davi vem falar assim, ó, em pecado eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, queridos e queridas, sim, a criança nasce pecadora. Sim, todos nós nascemos pecadores. Tem gente que acha que a criança nasce inocente. Ah, a criança é inocente, a criança é um anjo. Não é isso que diz a palavra de Deus. A palavra diz que todos pecaram. A palavra diz que todos herdamos a semente do pecado. Então, a criança, ela foi concebida no pecado. Ela nasceu pecadora. Ela nasceu separada de Deus. E ela precisa ouvir o evangelho, as boas novas da salvação. Ah, tia Áurea, mas se a criança morrer, ela vai para o inferno? Olha, isso é uma discussão que existe no meio, tanto no meio cristão como no mundo. Porque muitas pessoas falam assim, ah, morreu, virou uma estrelinha. Ah, morreu, virou um anjo. Não é isso que a palavra de Deus diz. Ninguém vira estrela. Deus criou as estrelas, Deus criou os seres humanos. Nós precisamos parar de falar isso. Nós cristãos que cremos na Bíblia, que cremos no Deus Criador, nós precisamos parar de falar que as pessoas morrem e viram estrelinha. Ninguém vira estrelinha. Ninguém vira anjo. Deus criou os anjos e Deus criou os seres humanos. Os seres humanos não são anjos e anjos não são seres humanos e seres humanos não viram anjos. Nós precisamos de parar de contar essa mentira para os nossos filhos, para as crianças. O meu neto mesmo, Mateus, quando a minha filha morreu, ele tinha 2 aninhos, a mãe dele. Então, algumas pessoas chegavam e falavam, ah, sua mamãe virou uma estrelinha. Eu falava na hora, não, a mãe dele não virou uma estrelinha. A mãe dele foi morar com Deus. Porque ninguém vira estrela. Na hora eu falava, olha, você me desculpa, mas essa colocação aí tá errada. Ninguém vira estrela. E eu afirmar para ele, filho, sua mãe não virou estrela. Sua mãe foi morar com Deus lá no céu.
Então a gente precisa ser realista, sabe? Falar o que é a verdade da palavra. Então, o pecado, quando a criança morreu no ventre da mãe, um aborto, nasceu e morreu, igual mesmo minha filha. Outro exemplo, minha filha, a mãe de Mateus, quando ela faleceu, ela estava grávida de quase 6 meses. O neném nasceu e morreu. Em seguida, ela também. Então, esse nenenzinho que nasceu, com menos de 6 meses de gestação, ele nasceu e viveu. Então, tchau, ele foi pro inferno porque, né, nasceu, não teve oportunidade de ouvir a palavra. Olha, a única coisa que eu posso te afirmar é que eu não sei. A Bíblia não deixa isso claro. Há várias especulações, há vários estudos. Muitos defendem que a criança que nasceu e não teve uma experiência com Jesus, essa criança foi salva pelo simples fato de Jesus ter morrido na cruz pelos pecadores. Se for assim, amém, glória a Deus. Mas aqui não fala sobre isso. Aqui fala assim, que dos tais é o reino dos céus, ou seja, Deus deseja crianças no reino dos céus. Mas aqui fala também que todos nasceram pecadores. Não estou aqui condenando nenhum bebê que nasceu ou que não nasceu antes de receber a mensagem da salvação. Não, quem sou eu? Quem sou eu? Não estou condenando. Eu estou afirmando que a palavra de Deus diz que é pecador. Agora, como Deus vai fazer ou fez para salvar esse pecadorzinho que não nasceu ou que nasceu e morreu sem ouvir a palavra, isso cabe só a ele. Não cabe a mim julgar, não cabe a mim especular. Como eu disse agora há pouco, há muitos mistérios da palavra de Deus. Há muita coisa que Deus deixou para a gente entender só lá, na eternidade. Então, eu não vou discutir, eu não discuto isso com ninguém. Se alguém vier me perguntar e querer discutir sobre isso comigo, eu não discuto. Eu só falo, olha, o que a Bíblia diz é que nós nascemos pecadores. O que a Bíblia diz é que as crianças é o reino de Deus. O que a Bíblia diz é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a Bíblia, eu creio que a Bíblia é a verdade. É a verdade da palavra de Deus. Eu creio. Agora, como Deus vai resolver isso? Isso é com ele, não é comigo. O que me cabe é fazer o que Jesus ordenou para que eu fizesse. O que Jesus ordenou para que eu fizesse? Marcos 16:15, tá aqui no Evangelho de Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Criatura aqui é no sentido humano. Um dia eu estava meditando sobre esse versículo com uma criança e ela falou comigo, tia Áurea, então eu tenho que pregar para as formiguinhas, para o elefante, para a girafa, porque eles também são criatura de Deus. Eu falei, não. Criatura aqui quer dizer seres humanos. Então, Jesus deixou esse mandamento. Pregar o evangelho, as boas novas da salvação para todos. Todos aqui significa sem limite de idade. Todos aqui inclui o bebê que está no ventre. Se você porventura estiver grávida, todos aqui inclui o seu bebê. Tiago, mas como que eu vou pregar a palavra de Deus pro meu bebê? A palavra, Deus manda. Lá no Salmo 78 ele diz, anunciarei às futuras gerações as maravilhas de Deus. Quem é a futura geração? É aquele que está no ventre. Eu vou falar de Deus, da sua salvação, do seu amor, de Jesus Cristo. Eu posso muito bem, enquanto grávida, eu fiz isso na minha gravidez, ler a palavra de Deus para o meu bebê e falar para ele, olha, eu
filho, Você não conversa com seu bebê? A ciência está aí para explicar, para dizer que o bebê, ele sente, ele ouve tudo o que acontece no mundo externo, ele sente as emoções da mãe. Se a gente vê lá Isabel e Maria, quando Maria foi visitar Isabel, Maria chegou lá, quando Maria falou, ô Isabel, quando Maria saudou a sua prima, ela ficou tão feliz que ela falou assim, meu bebê mexeu, estremeceu aqui no ventre, porque ele reconheceu que você é a mãe do Salvador. Então ali o Espírito Santo de Deus revelou para aquele bebê no ventre de Isabel que o outro bebê que estava no outro ventre era o Filho de Deus. Vocês conseguem entender o alcance do amor de Deus na vida das pessoas, na vida das crianças? Na vida de todos os seres humanos? Tem como a gente mensurar esse alcance? Não tem, é insondável. É insondável. Ele que nos criou. É Ele que tem toda a capacidade de revelar, ainda no ventre, a sua salvação. Então, dentro do ventre, você pode sim, filho, agora eu vou ler a palavra de Deus para você. Cantar cânticos para seu bebê. Isso é pregar o evangelho a toda criatura. Bebê, criancinha, a toda criatura. Eu quero abrir um parêntese aqui e quero deixar aqui um convite para você. No dia 17 de junho, às 19 horas, eu vou estar dando uma aula sobre por que ensinar a palavra de Deus para os bebês. Você vai lá no link da bio da Seara Infantil, depois preencher o seu formulário para você participar dessa aula, tá bom? Porque ensinar a palavra de Deus, a Bíblia, e como também ensinar para os bebês. Então, gente, é importante. Por quê? Porque a criança precisa de salvação, de libertação. Se você pega uma criança, um bebê, por exemplo, o bebê tá com um brinquedo na mão. Se você tomar o brinquedo dele, o que ele vai fazer? Ele vai chorar, ele vai berrar. Por quê? Porque o egoísmo já tá lá dentro dele. É meu. Eu quero. E você vai... Se você não satisfazer a vontade dele, ele vai berrar, berrar, berrar. E muitas vezes a gente não consegue parar para disciplinar a criança. A gente acaba entregando aí, ele vai ficar entregue à birra. Ele vai aprender a partir dali, a partir desse pecado da birra, que toda vez que ele chorar, ele vai conseguir ganhar o que você tomou dele. Então é importante sim falar sobre o pecado com as crianças desde o ventre. Desde o ventre. Olha só. Dwight Moody, que foi um famoso evangelista e pregador norte-americano, mais conhecido como D.L. Moody, ele, certa vez, ele voltou de um trabalho evangelístico que ele estava fazendo numa comunidade, e alguém perguntou para ele, e aí, Moody, foi boa? Foi bom o trabalho? Ele falou assim, foi muito bom. Alguém foi salvo? Alguém entendeu o evangelho? Ele falou, sim, 2,5 pessoas entenderam o evangelho. 2,5 pessoas entregaram a vida para Jesus. 2,5 pessoas foram salvas. Aquele homem sorriu e então ele falou assim, ah, tá, você quer dizer 2 adultos e uma criança? Então ele falou assim, não. 2 crianças e um adulto. Por que ele disse isso? Ele falou, 2,5 pessoas entenderam o evangelho. 2 adultos e uma criança? Não. 2 crianças e um adulto. Por quê? Porque segundo ele e segundo todas as provas que nós temos aí no contexto da ciência e religioso também, nós vimos que o adulto
dependendo da idade que ele entendeu o evangelho e crê em Jesus como seu Salvador, ele tem menos tempo de vida para servir a Jesus aqui na terra, de vida física. E uma criança, ela tem a vida inteira para servir a Cristo. O meu pai, ele se converteu, ele entregou sua vida a Cristo, ele entendeu o evangelho, as boas novas da salvação. Ele entendeu quando ele estava com 58 anos, se eu não me engano. Deixa eu ver, 58, 59, 60, 60%. 58 anos. Novo, né? 5 anos depois, poucos dias antes de completar 63 anos, o meu pai faleceu. 5 anos o meu pai teve de vida com Jesus Cristo aqui na terra. E foram 5 anos incríveis que ele viveu. Porque durante esses 5 anos, ele vivia pregando a palavra de Deus. Quando os meus irmãos casados chegavam em casa, ele chamava me, senta aqui, que eu vou ler a Bíblia para vocês. Parecia que ele queria recuperar o tempo que ele não teve quando eu e meus irmãos éramos crianças, para ele ensinar a palavra de Deus para meus irmãos. Ele tinha um açougue no mercado municipal, lá de Janaúba. Ele sentava na porta do açougue e ele ficava, quando ele não tinha clientes para atender, ele ficava lendo a Bíblia na maior altura, sentado no tamboretinho. Então, 5 anos o meu pai teve de vida. Imagina se esse homem, que estava com tanta sede da palavra de Deus, tivesse se convertido ainda criança. Quantas almas teriam sido salvas? Mas a palavra de Deus diz também que há tempo para tudo, não é? Por isso nós devemos, no tempo certo, a infância é o tempo certo, gente, para a gente pregar as boas novas da salvação para as crianças. Porque, principalmente as crianças, nós sabemos que as crianças de 0 até 6 anos de idade é a fase em que a criança está construindo todos os seus neurônios, tudo que ela precisa para um conhecimento, para um desenvolvimento físico, emocional, intelectual para a vida inteira. Então, quanto mais cedo você introduzir a palavra de Deus para as crianças, mais cedo essa criança vai ter uma experiência com Deus. Mais cedo essa criança vai viver para a glória de Deus. E Moody, ele ainda disse assim, ó, você nem pode imaginar quanta desconfiança há na igreja com relação à conversão das crianças. Poucos são os que creem que as crianças podem ser crentes, mas graças a Deus já há uma luz de esperança. Poucas pessoas acreditam que as crianças têm a capacidade de entender a Bíblia, de entender o amor de Deus, de entender a salvação. Poucas pessoas pensam nisso. Mas a criança tem sim. Ela tem toda a capacidade, porque Deus dá. Deus nos criou com essa capacidade. Estava conversando hoje com uma amiga minha sobre a questão das crianças que têm problemas, que nascem, né, com algum tipo de deficiência mental, né, algum tipo de necessidade específica em relação à aprendizagem, que a criança que não fala, criança que não ouve, crianças que são paraplégicas, enfim. Como pregar o evangelho para essas crianças? Tem que pregar o evangelho para essas crianças como você prega para as outras. Ah, mas será que elas vão entender? Eu não sei se elas vão entender. Mas o meu papel, a minha responsabilidade é cumprir a missão de Jesus. É pregar para toda criatura. Olha, hoje fazendo o meu devocional, eu estou lendo o livro de Isaías. Lá em Isaías, capítulo 35, eu não me lembro o versículo. Mas no capítulo 35 de Isaías, ele está falando sobre os remidos, sobre os salvos que vão para a cidade, né, de Deus, para Sião, para a cidade
de Deus. Então eu entendi que são que é a Nova Jerusalém, né? Que é quando Jesus vier nos buscar. Aí ele fala assim que os salvos, os redimidos vão acertar o caminho da cidade de Sião. Elas vão andar no caminho certinho. E ainda fala assim: até os loucos não errarão o caminho. Eu fiquei pensando, até os loucos? Porque assim, né, na sociedade aí, hoje não, que graças a Deus muita coisa foi estudada, muita coisa foi esclarecida, mas antigamente, gente, qualquer deficiência mental que uma pessoa tivesse, era tido como doido, como louco. É ou não é? Mas eu não sei qual é o significado da raiz dessa palavra louco aqui não, mas eu, no meu entendimento, eu penso que são essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, que até elas podem ouvir a voz de Deus e não vão errar o caminho. Por isso que ninguém é excluído. A palavra de Deus diz que ele não faz acepção de pessoas. Então, nós precisamos falar para todas as crianças, todas, independente da idade, independente da sua condição social, independente da sua condição intelectual, nós devemos falar do amor de Deus, nós devemos pregar o evangelho, sim. E ainda tem mais uma coisa que Moody diz. Ele diz: se eu pudesse iniciar o meu ministério tudo de novo, iria me dedicar completamente à evangelização das crianças. Eu faço minhas palavras de Moody. Se eu pudesse iniciar, eu tenho 31 anos de ministério infantil. Se eu pudesse iniciar o meu ministério, eu iniciaria dedicando-me completamente à evangelização das crianças. Porque elas estão no rol daquele versículo de Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É preciso mostrar às crianças a necessidade que cada um de nós temos da salvação. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. Nós precisamos ensinar às crianças que tudo o que falamos, que tudo o que pensamos, que tudo o que fazemos, que não agrada a Deus, é pecado. Nos afasta dele. E a Bíblia ensina que as crianças, elas devem ser educadas no ensino e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. No ensino, então eu vou ensinar a palavra de Deus. Eu vou mostrar para a criança que ela é pecadora e precisa de salvação, sim. Na admoestação, a admoestação é disciplina. O que é disciplina? É você corrigir aquilo que está errado, não é? Temos aqui esse livro que eu gosto muito, Pastoreando o Coração das Crianças, de Ted Tripp. Veja só o que ele diz sobre o que é pastorear. Olha só. Primeiro ele fala que pastorear é guiar, ajudar a criança a entender a si mesma e o mundo em que ela vive. É através do pastoreio que vamos levar as crianças a fazer uma avaliação de suas reações. E ele diz assim também. Aqui ele fala para os pais, mas serve para nós, professores. O foco central na criação dos filhos é o evangelho. Você precisa direcionar não apenas o comportamento da criança, mas atitudes do seu coração. Muitas vezes a gente vai corrigir a criança, a gente só fala do seu comportamento. Olha, isso que você fez é feio, isso que você fez é mal, isso que você fez é isso, é aquilo. Mas a gente não foca na atitude do coração da criança. O que é focar na atitude do coração da criança? É questionar para ela. O que é isso que você fez? Por que você fez? Você acha que isso está correto? Precisa mostrar não apenas o que, mas também o porquê
de seus pecados e fracassos. É necessário ajudar as crianças a perceberem que a palavra de Deus trabalha de dentro para fora. Portanto, o objetivo não pode ser simplesmente ver as crianças bem comportadas. Elas devem também compreender por que pecaram e como experimentar uma mudança interior. Então, é necessário de que, quando você for ensinar, admoestar a criança, quando ela pecar, quando ela entristeceu o seu coração, o coração de Deus, é necessário você mostrar para a criança por que ela fez isso. Porque dentro dela habita o pecado. Como o pecado entrou no mundo? Tá aí um gancho, uma oportunidade para você começar a falar de pecado com a criança. Então, vamos continuar aqui. A criança, ela tem o direito de desfrutar do plano da salvação. Eu quero ler aqui para vocês esse livro aqui, ó. Evangelização e Discipulado Infantil. Esse livro, ele é simplesmente maravilhoso, de Débora Ferreira Costa. Eu sempre indico esse livro para quem está começando no Ministério Infantil, principalmente. Aqui, a Débora, né, a autora desse livro, ele traz aqui os direitos espirituais que a criança tem de desfrutar do plano da redenção realizado na cruz do Calvário. Veja só quais são os direitos. Direito a não morrer pelos pecados cometidos. Jesus já pagou o preço exigido por Deus. Então, a criança, ela tem o direito de não morrer pelos pecados cometidos, porque Jesus pagou o preço. Então, ela precisa saber disso. Ela precisa reconhecer isso. Direito de conhecer o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Direito a ser filho de Deus através de Jesus Cristo. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Direito à vida abundante. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Direito a ter uma armadura completa para defender-se do mal. Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Direito de orar e receber a resposta. Mateus 7:8. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Direito de ressuscitar no último dia. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Direito a um novo nome na glória. Apocalipse 2:17. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito. Direito a pertencer ao corpo de Cristo e atuar como parte importante nele. 1 Coríntios 12:22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. Direito de receber proteção e cuidado especial para obter um crescimento saudável no conhecimento de Deus. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Pedro. Gente, olha, eu achei isso tão lindo, esses direitos espirituais que a criança tem para desfrutar do plano da redenção. Eu vou digitar esses direitos aqui e vou colocar lá no grupo dos Guardiões da Seara Infantil. Se você ainda não faz parte do grupo, do clube Guardiões da Seara, Guardiões da Semente da Seara Infantil, vai lá no link aqui, ó, do nosso perfil aqui, da Seara Infantil, vai lá no link, clica lá e entra no nosso grupo do WhatsApp
que a gente tem muitas dicas legais para você, a gente compartilha muitas coisas legais lá. Então, aqui a criança, ela tem direito, vamos fazer um resumo, né? Ela tem direito de receber o perdão dos seus pecados, ela tem o direito de conhecer Jesus, ela tem o direito de ter uma vida com Jesus, ela tem o direito de orar, ela tem o direito de receber um novo nome na glória, ela tem o direito de ressuscitar no último dia quando Jesus voltar, ela tem o direito de fazer parte da igreja de Cristo. E ela tem o direito de receber proteção, cuidado e alimento espiritual. Será que nós, enquanto pais, enquanto igreja, professores e líderes e auxiliares do departamento infantil, será que nós não estamos negando esses direitos para as crianças? O tempo que nós passamos com as crianças na igreja, por exemplo, na escola dominical, que vai ali de 50 minutos a 1 hora, no culto infantil, que à noite, que vai ali mais ou menos 50 minutos, 1 hora também. Será que nós estamos aproveitando bem esse tempo para mostrar para a criança a importância da palavra de Deus, da salvação de Deus, mostrar para ela que ela é pecadora, que ela precisa da salvação, que ela precisa de crescer espiritualmente? Ou será que nós estamos usando esse momento apenas para igrejar as crianças? O que é igrejar as crianças? Igrejar a criança é você contar uma historinha da Bíblia, cantar uma musiquinha, dar uma folhinha para colorir. Isso é igrejar a criança. Quantas crianças igrejadas nós temos na igreja? Que estão ali só ouvindo historinha. Não está conhecendo o Deus da história. Tá, sabe? Quando você vai contar a história. Hoje é a história de Davi. Tia, eu já conheço a história de Davi. Ele conhece a história de Davi. Por quê? Porque foi ensinado para ele uma história de Davi. Mas ele conhece o Deus de Davi? Ele conhece? É preciso fazer Deus conhecido na vida das crianças. Porque o que esse mundo está mostrando para as nossas crianças é totalmente o contrário da palavra de Deus. O que esse mundo está mostrando para as nossas crianças é que Deus não existe. É que elas podem ser um Deus. E nós somos as pessoas responsáveis para mostrar para as crianças que isso é uma mentira. Há um Deus que ama, há um Deus que perdoa, há um Deus que salva, há um Deus que vai voltar para nos buscar e estabelecer o seu reino. Você crê nisso? Você vive essa esperança? Se você crê e você vive essa esperança e você não está transmitindo isso para as crianças, você está em pecado. Você precisa tomar uma posição de responsabilidade e compromisso com Deus e ensinar o caminho em que elas devem andar. Porque em Mateus 18:14, Jesus disse: assim também não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Não é da vontade de Deus que nenhum desses pequeninos se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. E esse é o nosso dever. Lá em Hebreus diz que os anjos almejaram pregar o evangelho, mas Deus deu essa missão para nós. Então é uma honra para nós realizar essa missão. Para que a criança desfrute de todos esses direitos espirituais, nós não podemos esquecer de pastorear o coração da criança. Por isso que eu indico para você esse livro. Se você ainda não conhece, Pastoreando o Coração da Criança, procure esse livro, adquira esse livro, leia esse livro, porque ele
Ele vai te mostrar como fazer isso. Pastorear diariamente, aproveitando todas as oportunidades. Em Provérbios 22:6 diz que ensina o caminho à criança que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. E pastorear é isso. É ensinar, é guiar, é conduzir, é mostrar o caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, o único. Então, para que haja frutos de salvação colhidos na vida da criança, é necessário não mascarar o pecado. Porque a gente fica com medo de falar do pecado. Ai, mas não pode falar de pecado para as crianças. Ai, mas a criança vai ficar com medo. Como é que eu vou falar do diabo para as crianças? Gente, as crianças estão vendo tantas coisas terríveis nesse mundo. Tantas coisas terríveis na mídia, nos TikTok da vida, nesses jogos que só ensina violência, morte. Outro dia eu tava vendo uma criança jogando aquele tal de Roblox. Lá tava ensinando como é que rouba um banco. Aí você me escandaliza com isso? Mas escandaliza porque a palavra de Deus fala para ensinar sobre o pecado? Mas escandaliza se falar de pecado, de inferno, de diabo para as crianças? Para que coisa terrível que esse mundo tá mostrando aí? Durante o dia você liga a televisão, tá passando filme, novela, esses trem com cada aberrações, cada coisas terríveis sendo inculcada aqui na mente da criança, sendo que a palavra de Deus lá em Deuteronômio fala pra gente inculcar, mas é a palavra de Deus, é a verdade. Nós precisamos mostrar, não mascarar. Eu achei interessante porque lá no nosso grupo do nosso clube Guardiões da Semente, toda terça-feira a gente abre o grupo para compartilhar dicas para o Ministério Infantil. E uma irmã, ela compartilhou, na verdade, hoje, se eu não me engano. Foi hoje? Acho que foi. Mas ela até pediu desculpa. Tchau, eu sei que hoje não é terça-feira, mas que eu lembrei aqui e tal, porque era sobre o pecado, né? Que ela lembrou e ela falou. Uma forma como ela mostrou para as crianças o que é o pecado. E como ela não usou de máscara para apresentar o pecado. Máscara que eu quero dizer, gente, é mostrar uma coisa assim, sabe? Só florear o assunto, só passar por cima. Então, ela foi bem a fundo. Ela contou que ela usou uma técnica assim, que ela levou 2 tipos de brigadeiros, um brigadeiro salgado, bem salgado, e um brigadeiro bem doce, e os dois com a mesma aparência. O brigadeiro salgado ela serviu primeiro. Quando as crianças comeram, lógico, cuspiram, né? Quem vai comer um brigadeiro salgado? Então, o que aconteceu? As crianças ficaram, tia, que coisa e tal. E ela então foi falar, assim é o pecado na nossa vida. Ele vem vestido de uma coisa boa, de uma coisa interessante, que você pode fazer, não tem nada a ver, mas quando você faz, você cai em pecado, você entristece o coração de Deus. E aí ela foi servir o brigadeiro doce, e aí as crianças ficaram com medo de comer. Ela disse que as crianças, não, tia, você come primeiro, nós queremos que você come primeiro. Pois ela comeu, saboreando, né? Então eles comeram comeram o pecado, olha só, gente. Então eles comeram o brigadeiro, e então ela fez a aplicação, né? A reflexão e depois a aplicação. Que Deus, o pecado nos torna amargos, sem sabor, salgados demais, mas Deus nos torna doces. E aí ela desenvolveu a sua aula falando sobre o pecado. Então, ela não mascarou o pecado. Tem muitas formas, gente, muitas técnicas que a gente pode usar. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês rapidinho.
Então, tudo que você faz na igreja com as crianças deve ter, guarda isso, uma intencionalidade e uma funcionalidade. Anota isso aí, que eu acho que isso vai ser importante para você. Tudo que você for fazer na igreja, ou até em casa mesmo, com as crianças, deve ter uma intencionalidade, uma funcionalidade. A intenção deve ser sempre pregar o evangelho, aproveitando todas as oportunidades. E a funcionalidade é mostrar para a criança como ela vai praticar o que ela aprendeu. Como ela vai deixar de mentir, como ela vai deixar de desobedecer, entendeu? Então, a funcionalidade é mostrar como praticar a palavra de Deus. E a intencionalidade é aproveitar todas as oportunidades. Mesmo que ela tá lá colorindo uma folhinha, você vai estar mostrando ali naquele desenho algo que tem uma funcionalidade, que vai fazer a criança refletir sobre o que ela aprendeu. Como é então, tia Aura, que nós vamos falar de pecado para as crianças? Existem diversas técnicas, né? Muitos servos de Deus aí, orientados pelo Espírito Santo, cheios de sabedoria, desenvolveram muitas técnicas e eu vou te mostrar algumas aqui, tá? Então, quando você for falar, quando você for falar sobre o pecado com as crianças, a primeira coisa que você tem que falar é o significado, é lógico. Explicar, não é só falar, pecado é roubar, é mentir, é não sei o que, é desobedecer. Não, é você explicar o que é o pecado. O que é o pecado? Como que o pecado entrou no mundo? O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva e nós herdamos, né, como diz lá em Romanos capítulo 5, por um só homem entrou o pecado no mundo, né? Então nós herdamos essa doença, vamos colocar assim. Aí a gente vai falar, aí tem como é que eu posso dizer? Ai, esqueci a palavra, gente. Mas eu aprendi com uma criança, André, filho da minha amiga Carol. Mais bonitinho, Carol que ensinou pra ele. É falado com gesto, é bem simples. Então, pecado, aí fala assim, pecado é tudo o que pensamos, falamos ou fazemos que não agrada a Deus. Vamos fazer comigo? Pecado é tudo que pensamos, falamos, fazemos que não agrada a Deus. Então, você vai explicar isso de forma bem simples para as crianças e com gestos. Por quê? Porque quando a criança, ela utiliza os seus sentidos para aprender alguma coisa, ela guarda aquilo muito mais rápido. Ela não só decora, mas ela aprende. Então, ela está aprendendo aqui usar os seus sentidos. Quer ver os gestos que você está fazendo. Ela está aprendendo aqui manipular suas mãos. Então, nessa manipulação aqui, ela está sentindo, né? O tato, ela está sentindo aqui. Então, de forma bem dinâmica, você vai falar para eles. Então, faz comigo, vamos lá? Pecado é tudo o que pensamos, tudo o que falamos, tudo o que fazemos que não agrada a Deus. Ok? Então, você vai explicar isso para as crianças, tá? E falar para elas, todos nós podemos pecar. Todos nós podemos fazer algo de errado. E o pecado sempre traz consequências. E a primeira consequência do pecado é nos afastar de Deus. Eu vou mostrar aqui para vocês um recurso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Um recurso que eu uso para falar com as crianças sobre essa parte aqui, o pecado nos afasta de Deus. Então, aqui, ó, eu peguei 2 caixas, tá vendo? 2 caixas. Essa daqui eu encapei com o EVA com glitter dourado para representar Deus. E essa daqui, uma cor, né, de pele, vamos colocar assim. Eu não gosto de usar essa cor de pele, porque pele tem várias cores, né, gente? Mas eu usei essa cor aqui para mostrar
que aqui é o ser humano. E que Deus, ele nos criou para viver juntinho dele. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Assim. Então, olha só. Deus nos criou para vivermos juntinho dele. E junto com Deus, nada de mal iria nos acontecer. Mas, infelizmente, o ser humano escolheu se separar de Deus. E essa separação gerou em nós o pecado. E aqui você vai falar para as crianças, né, que é o pecado que nos separa de Deus. E aqui também você pode aproveitar para falar aquilo que eu mostrei para vocês. Pecado é tudo que pensamos, falamos ou fazemos que não agrada a Deus. E aqui também você pode usar a cruz de Cristo. Eu não trouxe para cá para esse momento, mas você pode fazer a cruz ou de EVA ou com dois palitinhos mesmo. E você pode colocar aqui a cruz, né, entre essas duas caixas e dizer que Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele promove em nós o arrependimento. E então, se nós nos arrependermos, pedirmos perdão, Jesus nos une de novo com Deus. Então, aqui é um recurso que você pode estar usando. Outro recurso que eu uso é o recurso, esse recurso aqui, que ele é bem simples e bem fácil de fazer, tá? O que eu fiz? Eu peguei aqueles envelopes transparentes ou passe transparente, tá vendo? Que você compra na papelaria. E eu imprimi aqui, ó. Eu imprimi uma imagem de um menininho ou menininha. E através dessa imagem aqui é que eu conto a história do Éden. Que eu falo, né, que Eva e Adão, eu vou desenhando aqui as expressões. Eva e Adão viviam felizes no jardim do Éden. Então, o diabo, aí eu desenho aqui uma cobra. O diabo se transformou numa serpente e ele fez com que Eva e Adão... Deixa eu mudar um pouquinho aqui o telefone que tá caindo, gente. Pronto. E ele fez com que Eva e Adão pecassem. E aí, sabe o que aconteceu? Quando Eva e Adão descobriram que o que eles fizeram entristeceu o coração de Deus, eles também ficaram muito tristes. Agora eles estavam afastados de Deus para sempre por causa da desobediência, por causa do pecado. Então aqui é só um resumo. Eu não conto a história só assim não, viu, gente? Tem mais coisa. Mas é só para você ver que um recurso tão simples que você vai utilizar, uma pasta, essas pastas que é baratinha, você imprime aqui, ó. Imprime, pega lá na internet, né, um desenho de um menininho, de uma menininha, imprime, e com uma caneta para quadro branco, você pode contar essa história e falar sobre o pecado com as crianças. Outro recurso que eu gosto muito de usar é esse daqui. As crianças ficam rindo. Tem muitas que nem sabem o que é, né? Você sabe o que é isso aqui, gente? É um pinico. É um pinico. Aí eu mostro para as crianças, né? E pergunto para elas: vocês sabem o que é isso? A maioria hoje não sabe o que é um pinico, né? Aí eu falo para eles: é um pinico. Sabia que antigamente, quando nas casas não tinha banheiro dentro de casa, as pessoas, com medo de sair lá fora, elas colocavam um pinico, um objeto assim, no quarto, num cantinho, para elas fazerem as necessidades à noite, se elas precisassem. Aqui faziam xixi, aqui faziam cocô. Aí eles não ficam, tia, não sei o quê. E no dia seguinte jogavam fora. Tá vendo esse pinico aqui, ó? Ele nunca foi usado não, viu? Pode ficar despreocupado. Eu nunca usei esse pinico não. Trouxe esse pinico aqui só pra mostrar pra vocês que
Assim como esse pinico aqui tá limpinho, nunca foi usado para nada, para colocar nada de sujeira, nada fedorento, Deus nos criou assim também, limpos, puros, sem nada de ruim dentro de nós. Porém, quando nós entristecemos a Deus com os nossos pecados, aí eu pego o papel higiênico, né, e faço as bolinhas, ou então qualquer outra coisa, um tecido, ou pedaço de papel crepom, eu uso mais papel higiênico. Eu passo uns canetinhos assim, marrom no papel higiênico, aí eu vou jogando aqui, aí eu falo pra eles, ó, a mentira, a desobediência, isso e aquilo, e vou falando os pecados comuns da infância e vou jogando aqui. Então, contaminou a nossa vida. O pecado contaminou a nossa vida. E agora, como é que nós vamos entrar desse jeito no céu? Não vai entrar. Aí eu falo para eles que é preciso limpar, lavar, higienizar a nossa vida para que nós possamos ser limpos de novo. E somente o sangue de Jesus é capaz disso. Então, é uma técnica que eu uso para eles também. Para falar sobre a morte, né, a morte espiritual e a morte física, eu uso esse esqueletinho que eu comprei aí. Se encontra muito nessas lojas quando vai falar sobre Halloween, essas lojas de decoração, eles vendem muito na época de Halloween. Aí eu comprei esse esqueletinho para falar sobre a morte, como a morte entrou no mundo. Então, a morte entrou no mundo por causa do pecado. Aí eu falo da morte física e da morte espiritual. Também eu utilizo esse lápis aqui. Eu comprei esse lápis, eu não lembro mais, ele é tão velho, tão antigo, que eu nem lembro mais onde eu comprei esse lápis. Eu já comprei ele assim, pronto, tá? Grande, dourado, e eu falo pra eles, sabia que Deus tem um livro lá no céu, chamado Livro da Bíblia, e ele vai escrever o nome dos salvos naquele livro? Aí eu pergunto pra eles, você acha que você já é salvo? O que pode te tornar salvo? Por que você não é salvo? O que pode te tornar salvo? Aí eu aproveito para falar do plano da salvação. E aí eu pergunto para eles, você quer o seu nome escrito no livro da vida? Você precisa confessar os seus pecados, pedir perdão. E aí eu ensino os 3 Cs, que é confesse, creia e clame. Ensino para eles 3 Cs. Confesse, 3 Cs da salvação. Confesse seus pecados, creia que Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo para te lavar, para te perdoar, e clame a Deus para isso. Viva uma vida digna diante de Deus. E outra coisa também, essas notas aqui são notas que eu ganhei lá de Itu, nota de R$100, nota de R$10, tem também uma nota de R$50. E aí eu falo para eles qual é o valor que eles têm, quanto que eles acham que eles valem para Deus. Aí eu falo sobre o valor do sangue de Jesus Cristo. E aí eu falo sobre o plano da salvação de Deus. Ah, Tchauri, mas eu não tenho nenhum amigo em Itu para me dar uma nota dessa. Pega, vai lá no Google, clica lá, nota de R$100, pega a imagem, amplia, imprime dos 2 lados, corta, que você vai ter uma notona aí do valor que você quiser. Só não pode ser falso, gente. E tem aqui também uma outra forma de plano da salvação, tá? Que é muito interessante esse plano da salvação, gente. Muito interessante mesmo. Porque eu ganhei de uma irmã, eu acho que foi lá em Taiobeiras que eu ganhei, quando eu fui ministrar um curso lá na igreja. Eu não sei se foi em Taiobeiras, se foi em Nova Matrona, eu não lembro mais o local, mas já tem um tempo que eu ganhei. Muito interessante. O que é esse plano da salvação? Ó, dois pedaços de cartolina, encapado com papel compact, para dar uma maior durabilidade. Aqui tem o versículo, né? E o plano da salvação funciona da seguinte forma. Deus, o Rei eterno, imortal, invisível, mais real. Deus criou todas as coisas. Aí você fala o que Deus criou. Deus, ele criou também o homem, parecido com ele, a sua imagem e semelhança. O homem vivia em paz com Deus.
O homem desfrutava das coisas mais lindas, mais belas, mais maravilhosas que Deus poderia oferecer para ele. Porém, o homem escolheu se separar de Deus. Vocês estão vendo que aqui foi usado a cor azul escuro para falar sobre o pecado. Eu achei top demais, gente. Sabe por quê? Porque as cores que normalmente a gente usa no plano da salvação, que são as cores para falar do pecado, as cores pretas e marrons, essas cores já ficou definido, né, que não é bom você usar, porque muitas crianças, elas fazem referência à sua cor da pele, tá? Então a gente fala assim, a cor preta representa o pecado. A gente já ouviu muitos testemunhos de professores que ouviram relatos de criança, então fulano é o pecado, porque ele é preto, ou a criança se sentiu o próprio pecado. Então, eu estou indicando para as pessoas não usarem mais a cor preta para falar sobre o pecado. Use uma cor roxa, uma cor azul escuro, ou você pode pegar um branco e manchar, tá? Você pode manchar com a tinta marrom, você pode, ou pegar o preto mesmo e vir pegar água sanitária, passar no algodãozinho e fazer várias manchas ali, né? Assim, nem muito indico isso, usar muito preto não, mas para disfarçar. Se você já tem o plano de salvação na cor marrom ou preto para falar sobre o pecado, dá uma mudadinha lá, tá? Para a criança não fazer essa referência. Então, vamos lá, vamos continuar. O homem escolheu ficar, o quê? Separado de Deus. Mas Jesus veio, morreu na cruz para nos unir juntamente com Deus e agora, limpos do pecado, nós podemos desfrutar das maravilhas que Deus tem no seu reino. É bem simples, bem fácil de fazer, tá bom? E fora isso, tem uma infinidade de formas de você falar sobre o pecado. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir mostrar para vocês. Eu tenho, não sei se vocês conhecem, essa xícara, chamada também de xícara mágica. Eu fervi uma água e coloquei nessa garrafa, mas eu não sei se ela permaneceu quente o suficiente para fazer essa dinâmica. Porque aqui nessa xícara você vai colocando água quente e aí as cores vai aparecendo. Eu vi essa xícara mágica, né, na casa da minha irmã. A minha sobrinha ganhou do namorado. Então, quando ela bota o café quente, o leite quente, alguma coisa quente, aí aparece aqui um desenho, né? Falando, eu te amo, alguma coisa assim. Aí eu tive a ideia, falei, por que não fazer o plano da salvação? Aí eu fui na gráfica e eles imprimiram pra mim, então, na xícara mágica, as cores do plano da salvação. As cores. Então, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Aqui. Eu tô colocando aqui, isso, o quente, né? Aí a ideia tem que ser água bem fervendo, gente. A água não tá muito quente, não. Ela deu uma esfriada. Mas aqui ela vai subindo as cores, tá? Então, aqui vem a cor amarela, que vem falando sobre o céu. Tá vendo? Já tá mudando um pouquinho, ó. O céu é um lindo lugar. Deus mora no céu. Deus ama, Deus criou todas as coisas pra gente viver feliz com Ele. Aí você vai falar o que tem no céu, o que não tem no céu, né? Eu gosto muito de falar também, o reino de Deus. Porque quando a gente fala céu, as crianças, principalmente as menores de 6 anos, elas entendem literalmente que é esse céu azul aqui. Então a gente fala o reino de Deus, dá uma expressão melhor para eles. Então a gente fala, tá vendo essa cor amarela aqui? Essa cor amarela vem nos lembrar o ouro. O ouro, a Bíblia diz que lá no reino de Deus, o reino de Deus é uma cidade toda feita em ouro. E que Deus, Ele vai nos levar para morar lá. Só que tem uma coisa, Deus deseja que a gente more lá com Ele. Mas tem uma coisa que nos impede de morar com Deus. Aí você despeja
Aí vai vir aqui a cor escura, né? Quando eu fiz essa xícara, né? Alguns anos atrás, eu ainda não tinha aí essa concepção das cores que eu falei para vocês. Então aqui, quando você for falar, quando for aparecendo o escuro, né? Aí você vai colocando, falar sobre o pecado, né? O que nos separa de Deus. E em seguida vai vir o vermelho, que você vai falar do vermelho, que é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Que Jesus, ele deseja que nós tenhamos uma vida abundante, né? Que somente o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado, que não existe nada que nós podemos fazer que purifique os nossos pecados, a não ser confessar, falar para Jesus que nós pecamos, que nós somos pecadores e pedir Jesus perdão. E quando nós fazemos isso, quando nós pedimos Jesus perdão, sabe o que acontece? A nossa vida, que antes era escura, suja por causa do pecado, agora ela vai ser uma vida limpa, uma vida transformada. Jesus, a palavra de Deus diz que ele vai apagar os nossos pecados. E nós devemos viver de modo digno do Evangelho de Deus. Viver de modo que a nossa vida expresse que nós temos essa limpeza feita pelo sangue de Jesus Cristo. E nós vamos fazer isso através do crescimento espiritual. Aí aqui nós vamos, aqui em cima vai aparecer o verde. O verde para nos lembrar sobre as plantinhas. As plantinhas, elas precisam de sol, elas precisam de chuva, elas precisam de água para sobreviver, elas precisam de terra para sobreviver. O alimento delas é a terra. Jesus diz que ele é o nosso alimento, ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus diz que ele é a água viva e nós precisamos diariamente estarmos cheios de Jesus para nós viver uma vida abundante, uma vida que agrada a Jesus e testemunhar dessa vida. Isso é o crescimento espiritual. Para crescer espiritualmente, eu preciso diariamente ler a Bíblia. Eu preciso diariamente orar. Eu preciso ir na igreja, ter comunhão com os irmãos. Então, esse é o crescimento espiritual que nós devemos ter diariamente. Jesus deseja que nós tenhamos isso na nossa vida. Esse crescimento espiritual. E esse crescimento nós só vamos alcançar vivendo uns com os outros. Em unidade, em comunhão. Então, aqui essa xícara, né, que a gente chama de xícara mágica, ela pode ser usada, um recurso muito interessante para você contar, para você falar sobre o pecado com as crianças. Lá no meu canal, a Seara Infantil, meu canal, vou tirar aqui com muito cuidado, porque tá bem cheio, né, para não derramar aqui e molhar meu computador. Lá no canal A Seara Infantil tem a história A Xícara Preta. Quero te convidar para você acessar lá o canal A Seara Infantil. Se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva e faça parte desse grupo de semeadores lá no canal do YouTube na Seara Infantil. Procura lá a história A Xícara Preta, que você vai ter um recurso, uma história bem legal para você falar sobre o pecado com as crianças, usando essa xícara, tá? Essa xícara não fica cara, ela deve ficar no máximo uns R$40. Você pode pedir nesses lugares aí que fazem impressão, fazem xícara, essas coisas assim, que eles vão fazer para você. Não é difícil. Pois é, gente, então eu trouxe aqui para vocês, né, só fazendo um resumo aqui da nossa aula. Nós vimos então o que é o pecado, o que o pecado
faz conosco. Nós vimos aqui como o pecado entrou no mundo. Nós vimos aqui também que a criança, ela nasceu pecadora e precisa ouvir a palavra de Deus, precisa ouvir a mensagem da salvação. Nós vimos aqui os recursos, né? Eu mostrei para vocês alguns recursos, algumas dinâmicas de como falar sobre o pecado com as crianças. Se você que entrou agora não viu o início dessa aula, eu vou deixá-la salva tanto aqui no perfil da Seara Infantil quanto no canal lá do YouTube, tá bom? Para você assistir depois. Assiste na hora que você estiver lavando a louça, na hora que você estiver arrumando a casa, põe lá para você ir ouvindo, tá bom? Mas não deixa de assistir essa aula. Eu espero em Cristo que possa te ajudar muito. E eu quero também agradecer a você que esteve aqui conosco, né, até agora. Que Deus abençoe o seu ministério, seja como pai, como mãe, seja como professora, líder, auxiliar no departamento infantil. Que Deus te abençoe para que você possa ser abundante no semear a palavra de Deus no coração das crianças, tá? E lembrando para você que dia 17 de junho eu vou estar trazendo para vocês uma aula sobre a importância do ensino bíblico para os bebês. Eu vou deixar o formulário da inscrição lá no link da bio. Essa aula vai custar apenas R$ 29,90 para você. É uma aula exclusiva pelo Google Meet, tá? Com apenas 30 vagas. Então, você corre lá, faça sua inscrição para você não perder. Vai ser passando essa segunda-feira agora, na outra segunda-feira, essa nossa aula, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um abraço apertadinho e até a próxima aula, se Deus quiser.